trajetória do povo de Israel. Estamos diante de uma palavra que vai nos trazer e vai nos levar diretamente à presença do Senhor. Afinal, o tema é trazendo a presença de Deus para minha casa, não é isso? É a presença de Deus trazendo para minha casa. Então nós não vamos só falar da presença do Senhor, mas nós vamos falar também da presença do Senhor na nossa casa. Nós vamos falar também como nos comportamos e como deveremos nos comportar diante da presença do Senhor e dentro da nossa casa, amém? Então nós vamos ver que o livro de 2 Samuel, ele vai tratar da ascendência de Davi ao trono de Israel e dos 40 anos do seu reinado. E o foco do livro de 2 Samuel é especificamente a pessoa de Davi. Nós vamos ver que o livro vai começar com a morte de Saul e de Jonatas na batalha do Monte Gilboa. A Bíblia vai nos relatar que Davi, ele vai ser ungido rei, né? Sobre todo Judá. Então, dentro desse contexto, dentro desse cenário, que era um cenário de guerra, que era um cenário de luta, vai haver um jogo de poder sobre a casa de Saul, que já tinha morrido, e de Jonas também, que já tinha morrido. Então nós vamos ver que esse jogo de poder vai ser entre Isbosete, filho de Saul, e Abner, que era comandante-chefe do exército de Saul. A Bíblia diz que Abner vai tomar agora Isbosete, filho de Saul, e vai constituir Isbosete rei sobre todo Gileade e sobre todo Israel. Sendo que nós vamos perceber que o seu reinado ele vai durar apenas 2 anos. Vai haver dentro desse período uma longa guerra entre a casa de Saul e entre a casa de Davi. Porém, a Bíblia vai nos relatar que a casa de Davi ia se fortalecendo. Porém, a casa de Saul, ela se enfraquecia. À medida que a casa de Davi, ela se fortalecia, a casa de Saul, ela se enfraquecia cada vez mais. E Davi, nessa ocasião, ele tinha 30 anos quando ele começa a reinar. A Bíblia vai nos relatar que Davi, ele vai reinar sobre Hebrom durante 7 anos e 6 meses. E 33 anos ele vai reinar sobre todo o Israel. Então nós vamos entender que esses 7 anos mais os 36 vai relatar exatamente o período dos 40 anos do seu reinado. Nós vamos perceber que Davi, ele era alguém escolhido. Davi, ele era alguém separado. Davi era alguém que Deus escolheu para representar o seu governo teocrático. E o que é o governo teocrático, missionária Fabiana? É o governo completamente dirigido por Deus. É um governo completamente guiado por Deus. Davi, ele era alguém que foi escolhido por Deus para representar esse governo. Por quê? Porque ele fazia questão de unir a política com a religião. Ele não era só um líder político. Ele não era só alguém que era chefe. Ele não era só alguém que reinava sobre o povo. Ele era alguém que reinava sobre o povo por intermédio de Deus. Ele era alguém que ouvia o Senhor. Ele era alguém que dava ouvidos à voz do Senhor. Ele era alguém que consultava a Deus. E de repente você esteja dizendo e pensando, mas como alguém que tinha suas mãos sujas de sangue, como alguém que tanto errava, como alguém que tanto pecava, pode ser alguém escolhido por Deus? Eu já tenho uma mensagem de Deus para o teu coração ao introduzir essa mensagem. É que independente dos pecados do Davi, independente das suas mãos sujas de sangue, independente dos erros dele, ele era alguém que se lançava na presença de Deus e derramava o seu coração. Ele era alguém que errava, mas que confessava. Ele é alguém que transgredia, mas que falava com o Senhor. Ele é alguém que fazia coisas tenebrosas, mas quando estava diante da presença de Deus, ele derramava o seu coração. Davi era alguém
que tinha intimidade. Davi era alguém que tinha ligação. Davi era alguém que ouvia a voz de Deus. E nós vamos começar a entender, dentro desse universo, dentro desse contexto, que Davi era alguém que se lançava aos pés do rei. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! E eu me lembro de um salmo, a qual é atribuído a Davi, se não me falha a memória, é o Salmo 51, que ele diz, diante de uma situação de pecaminosidade, diante de uma transgressão terrível, quando ele peca com Betseba, ele vai dizer para o Senhor: contra ti somente pequei. E ele diz: mas não me lances fora da tua presença, e nem aparte de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo? Existe momento que nós temos que confessar para Ele. Mas missionária, você não conhece a minha história. Eu não, mas o Senhor conhece. Você não sabe o que eu estou passando. É claro que não, mas a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo, e Ele tudo vê. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, Ele vê o que você está passando. A ciência está com Ele e o poder também é dele. Então deixa eu te dizer uma coisa. Aproveita essa oportunidade e começa a falar com Ele. Começa a despejar diante da presença dEle. Começa a derramar. Começa a falar. É hoje. Confessa. Fala, derrama, mas chama a presença dele para a tua vida. Oh, aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome. Se você quer a oportunidade de levar a presença de Deus, a oportunidade está aberta hoje. Se de repente até hoje a presença não chegou lá, agora a oportunidade está aberta. Agarra nela, se cola nele e não solta. Leva a presença. Ei, vai ter dificuldade? Vai ter processo? Vai. Mas você não pode soltar a presença. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que um dos primeiros atos de Davi, assim que toma posse do governo, é providenciar o retorno da arca de Deus para Jerusalém. Por quê? Porque no reinado de Saul, isso tudo foi banalizado. Porque Saul não era alguém que temia Deus. Saul não era alguém que ouvia a voz de Deus. Saul não era alguém que obedecia a Deus. Mas Davi era alguém que ouvia, que obedecia e que cumpria. Então agora, o desejo dele é trazer a Arca da Aliança, é providenciar o retorno da Arca da Aliança para Jerusalém. E por quê? Porque a arca era o símbolo do trono da majestade de Deus e da sua infinita bondade, a sua aliança com o seu povo. Tudo isso era representado pela arca da aliança. A Bíblia também nos diz, se nós percebermos dentro desse contexto, que para os judeus e alguns prosélitos, a arca não era apenas uma representação da presença de Deus, mas ela era a própria presença de Deus. Oh, aleluia! Só que nós vamos começar a entender que quando Davi ele decide trazer a arca, a sua atitude foi linda. A sua atitude foi magnífica. Foram anos sem a presença da arca. Foram muito tempo sem a arca estar no meio do povo. Só que a forma com que ele decide agora trazer a arca é que não foi correta. A forma com que a arca é trazida para Jerusalém é que vai causar alguns embaraços e algumas dificuldades no meio do povo.
mas você vai começar a entender dentro desse contexto aquilo que Deus quer falar. Por quê? Porque quando eles decidem trazer a arca, a Bíblia diz que a arca, no momento da guerra, a Bíblia diz que Hófni e Finéias, eles levam a arca de Deus para frente da batalha. E como uma retaliação da parte de Deus, eles foram derrotados, a arca foi tomada, a arca da aliança ela é tomada, e eles perderam a batalha, foram mortos, e a Bíblia diz que a arca da aliança é levada. E eu me lembro de uma passagem que a Bíblia diz que quando a mulher de Finéias, ela fica sabendo da morte do seu marido, no momento que eles perderam a arca da aliança, ela estava grávida, estava muito próximo de nascer a criança. A Bíblia diz que quando ela ouve, ela entra em trabalho de parto. E a criança nasce e ela dá o nome da criança de Icabô. Ou seja, destituídos foram da glória de Deus. Ela entende. A Bíblia diz que eles vão morrer. E a arca ela vai parar na casa de um homem chamado Abinadab. A arca ela vai ficar lá durante um tempo. Por quê? Porque a presença da arca ela vai trazer uma certa incomodação para os inimigos de Israel. Então eles queriam se livrar da arca. Eles queriam que a arca saísse de lá. E a Bíblia vai dizer que a arca vai chegar na casa desse homem e ela vai ficar ali durante 20 anos. Ela vai ficar ali antes da retirada, durante um tempo. E eu já quero entrar na revelação dessa palavra com você. Eu já quero entrar na dimensão espiritual com você. A Bíblia diz que ela fica lá. Ela fica ali durante um tempo. E eu começo a entender que os filhos daquele homem, eles tinham contato com a arca. Eles viam a arca todos os dias. A arca estava lá, dia e noite. Mas a Bíblia não diz em nenhum momento, a Bíblia não relata em nenhum momento que aconteceu nenhum milagre na casa daquele homem. A Bíblia não relata em nenhum momento que Deus abençoou ou que Deus amaldiçoou. Simplesmente nada aconteceu. Simplesmente nada aconteceu. Simplesmente milagres não foram manifestos. Maldição não aconteceu. Morte não aconteceu. Também milagre não houve. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, como você tem tratado a minha presença na tua casa? Como você tem se comportado diante da minha presença lá dentro da tua casa? Como tem sido as tuas manhãs? Como tem sido as